Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos ao 21º episódio do JKCast, o nosso podcast aqui de todos os sábados. Espero que vocês estejam apreciando. Então, o padrão, quem quiser enviar as perguntas via áudio para o WhatsApp número 61 981 17 0005 ou via mensagem de texto toda sexta-feira lá no meu Instagram, @JoséCobori. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui às perguntas para eu poder responder o máximo possível. Boa tarde, professor José Cobori. Primeiramente, muito obrigado aí por todos os vídeos. Anda facilitando muito sobre economia para o nosso país. E eu estou começando agora, estou estudando sobre ações e eu queria saber algumas coisas. E também pode ser interessante para todo mundo, perguntar algo que poucos perguntaram. Sobre ações é necessário você comprar 100 cotas, é isso, de cada ação. Mas e o mercado de fracionados? Que você pode pegar menos de 100 cotas, como é que fica na questão das corretoras? Gostaria de saber isso. Qual é o mínimo, né, que se pode pegar de fracionado e qual a penalidade que você acaba recebendo. Porque é interessante, né, para os investidores iniciantes, por exemplo. E agora uma outra pergunta é o seguinte: se é possível se posicionar por aqui, por corretoras do Brasil, em mercados lá fora, como em empresas estrangeiras grandes, por exemplo, sei lá, uma Google da vida, uma Amazon, comprar ações deles, mas eu vi que elas ficam cotadas em outras moedas, né? Nas moedas internacionais. Então, seria necessário comprar dólar realmente, por exemplo, para ter essas ações posicionadas no exterior. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde. Bem, me parece que você não se identificou, né? Então, só lembrando, pessoal, fale o seu nome e de que localidade você está falando para a gente ficar aqui um pouquinho mais próximos aqui no nosso podcast, ok? Mas vamos lá. Primeira parte da sua pergunta é sobre o lote padrão de ações e o mercado fracionário, né? Então, acho que você falou como cotas, mas não são cotas, tá? O que tem cotas são fundos de ações, né? Se você está comprando o lote de ação na Bolsa de Valores, você está operando a ação diretamente, o lote padrão são 100 ações. Então a empresa está lá vendendo uma ação dela, custa R$1, você no mínimo, no mercado padrão, você tem que comprar 100 ações, você estaria pagando R$100. Né? E o mercado fracionário é onde se negociam ali quantidades diferentes, né, do lote padrão. Então, digamos, o pequeno investidor vai comprar um lote padrão de uma empresa que está cotada num valor mais alto, né? Por isso também as empresas, com o tempo, elas tendem a fazer um desdobramento, né? Que na realidade é só dividir a ação em vários pedaços e emite mais ações, digamos. Se fizer um desdobramento de 2 para 1, então uma ação que valia R$10 passa a valer R$5 e ele transforma em 2 ações. Não tem reflexo nenhum ali para o investidor, para o detentor dessa ação. Só que a empresa faz isso para tornar a sua ação mais líquida, né? Ter mais liquidez, justamente porque ela diminui aí o valor do lote padrão. Né? Então, mais investidores têm acesso a essas ações. Então, isso é uma tendência. Mas, a sua pergunta é quando você vai comprar, imaginamos que essas ações estão caras, e aí quando você vê o lote padrão, ele vai ficar num valor muito alto para o pequeno investidor. E aí o investidor tem a opção de ir no mercado fracionário, onde se negociam essas ações fora desse lote padrão de 100. Você pode ir lá comprar 10 ações, 5 ações, né, 27 ações. Então, a quantidade lá é você que decide e depende, óbvio, né, dos investidores que estão vendendo também essas ações. Então, ele vai pôr lá para vender as ações também fracionadas. Né? Então, o investidor tem 30 ações, ele não pode vender lá no mercado tradicional, né, dos lotes padrões. Ele vai oferecer as suas ações lá no mercado fracionário. Ok? Então, essa é a diferença. Qual que é a penalidade? Liquidez é preço, né? Provavelmente, quando você for comprar ou negociar uma ação no mercado fracionário, o preço vai ser diferente do mercado com os lotes padrões, né? Tá joia? Então, digamos, lote padrão dessa ação
valeria R$10, você vai pagar no mercado fracionário R$10,50, 10 alguma, sempre um pouquinho a mais, né? Justamente porque o mercado fracionário ele penaliza, né, pela falta de liquidez o valor da ação. Então, se você está comprando, você vai pagar um pouquinho mais caro, tá joia? Essa é a diferença aí do mercado do lote padrão e negociar no mercado fracionário. Sua segunda pergunta é se você pode comprar ações no mercado estrangeiro e como fazer isso, né? Então, você quer comprar uma ação de uma empresa estrangeira, se ela não é negociada no Brasil, você tem que comprar via uma corretora que opera nessa bolsa de valores, digamos que seja a Bolsa de Nova York, uma corretora que opere lá. Então, tem corretoras brasileiras que têm operações nos Estados Unidos. Se você for criando essa corretora, é só você entrar em contato e pedir para ter uma conta lá para poder operar na Bolsa de Nova York, né? Você fez a pergunta se você precisa comprar dólar. Não necessariamente você precisa comprar dólar, mas você vai depender do câmbio do dia que você fizer a operação, né? Se essa corretora, você tem os seus depósitos aqui em reais e você quer operar lá, muito provavelmente para você operar lá, você vai ter que ter os recursos aqui no Brasil e ele vai converter no dólar do dia, né, do dia que você fez a operação lá no estrangeiro, lá no nosso exemplo em Nova York, né? Então, se comprou um lote de ações lá do Google, você vai ter que aceitar a taxa de câmbio que vai estar sendo praticada naquele dia que você fez a sua compra, né? Ou se você está direto em uma corretora lá que não tenha esse recurso, você vai ter que comprar dólares para ter os recursos lá já depositados em dólar. Tá ok? Existe, eu não sei se você conhece, as ADRs, né? Que é American Depositary Recipient. Acho que eu já falei um pouquinho desse assunto aqui no podcast. Que são as empresas brasileiras vendendo ações na Bolsa de Nova York, né? Então, como que isso funciona? Digamos, a Petrobras, ela quer vender suas ações lá em Nova York, mas a Petrobras tem o capital aberto no Brasil. Como que ela faz isso? Uma forma prática que tem entre as bolsas, ela emite recibos de ações lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, por isso chama ADR, né? Que é American Depositary Recipients, que são recibos de ações. Então, ela emite lá, é como se valesse a mesma coisa que uma ação. Então, ele vende uma ADR da Petrobras lá para o investidor americano poder comprar as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Tá? O inverso também é verdadeiro. Tem empresas estrangeiras que têm no Brasil as BDRs, que são as Brazilian Depositary Recipient, que são os recibos de ações brasileiras, né? Então, digamos que o Google queira vender as suas ações na Bolsa de Valores aqui no Brasil, ele vai emitir uma BDR e vai negociar aqui na nossa Bolsa em São Paulo. Tá joia? Então, existem essas formas de você comprar essas ações de empresas estrangeiras. Espero ter respondido. Eu acho que basicamente era essa a sua dúvida. Tá joia? Obrigado pela sua participação. Novamente, você não falou o nome, então não posso agradecê-lo pessoalmente. Vamos lá para a próxima. Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Levi, sou de Taubaté, São Paulo. Quero parabenizar o senhor pelos vídeos no YouTube, né? Tenho aprendido muito lá. Sou iniciante como investidor. E minha dúvida é a seguinte: a respeito da primeira ação que a empresa faz, que é chamada IPO. Qualquer investidor pode comprar essas ações. Como é que é a forma de ganho do investidor em relação a essas carteiras de ações que são emitidas pela empresa? E como que ela pega esses recursos para ela? Eu queria entender um pouco mais em relação à primeira emissão IPO das empresas. Obrigado. Levi, de Taubaté, obrigado pela participação. A sua pergunta nenhuma pergunta pode deixar de ser feita, né? As pessoas às vezes acham que a sua pergunta é muito simples ou muito boba. Eu costumava falar para os meus alunos, principalmente nos cursos presenciais, que a pergunta boba é aquela que não é feita, né? Se você tem uma pergunta é porque você tem dúvida. Então, a gente tem que sempre estar tirando as nossas dúvidas. Tá ok, Levi? Então, não fique acanhado em fazer simples. Às vezes, as perguntas simples é aquela que atende a maioria das pessoas, né? Porque a gente precisa começar a entender as coisas, geralmente, óbvio, pela parte mais simples do negócio. Então, muita gente tem dúvidas sobre um IPO, né? Como é um IPO, como é essa mecânica, quando que a empresa pega o dinheiro ou não. E eu já comentei aqui porque as pessoas têm a noção que sempre que está negociando ações, ela está negociando com a empresa, né? E isso não é uma verdade. Você só está negociando ação com a empresa no IPO.
no momento seguinte, essas ações começam a ser negociadas na bolsa e é de investidor para investidor. Então, digamos, você entrou no IPO, você comprou a ação da empresa. Esse caixa vai para a empresa. E aí, no dia seguinte, você resolve vender essa ação lá na bolsa. Ou seja, você é o vendedor e quem estiver comprando vai ser um outro investidor. Então, na bolsa, que a gente chama de mercado secundário, elas começam a ser negociadas entre os investidores, né? Por isso essa diferença, mercado primário, mercado secundário. No mercado primário é onde as empresas fazem as suas ofertas públicas de ações, né? Que pode ser, não ser a inicial, pode ser um outro tipo de oferta, mas os investidores têm essa dúvida e conhecem, né? O mais popular são os IPOs. IPO é uma sigla em inglês para Initial Public Offer, ou oferta inicial de ações, né? Então uma empresa vai abrir o seu capital, ela, digamos, é uma empresa de capital fechada, ela resolve acessar o mercado de capitais para poder se financiar. Então ela busca ali a Bolsa de Valores para fazer uma oferta inicial das suas ações. Tem todo um procedimento, né, que eu acho que já responde a sua dúvida. Então a empresa vai lá, contrata, digamos, um banco de investimentos para fazer o seu valuation, né, para saber quanto vale as suas ações ou por quanto ela conseguiria vender as suas ações. Geralmente as empresas fazem IPOs em momentos de euforia, né? Como tudo na vida, se você quer vender, é muito melhor você vender quando o mercado tem demanda, tem muita demanda, o mercado está em crescimento, né? Está todo mundo animado, todo mundo eufórico, por isso que nesses momentos de euforia as empresas estão sempre fazendo os IPOs. O inverso é verdadeiro, você não vai querer vender ações da sua empresa, se você for esse empresário, em momentos como agora, né? Momentos de crise, onde o mercado está em baixa e está todo mundo no sentimento inverso à euforia, que é no pânico, né? Então, explicação simples, as empresas querem abrir o seu capital quando eles acham que os investidores estão mais animados. E aí ele contrata esse banco de investimento, faz o seu valuation, chega ali ao valor da ação, o banco uma assessoria profissional, vai dizer, sua empresa vale X, você consegue vender as suas ações, uma participação da sua empresa aqui, tem que ser um mínimo de 25%, né, para você deixar no free float na bolsa. Então você tem que vender lá 25% das suas ações, deixar elas ofertadas, né, nesse IPO. Você coloca, digamos, sua empresa vale 100 milhões, você vai colocar 25 milhões, você coloca 25 milhões de ações, cada ação vai valer R$1. E aí, assim é feito, aí tem todo um procedimento de marketing, né, que é um roadshow. Esse banco de investimentos geralmente que organiza isso, vai fazer um roadshow, é propaganda, né? Vai fazer um roadshow com os analistas de mercado, para explicar o negócio da empresa. É um processo de venda, né? Por que vale a pena investir naquela empresa, quais as perspectivas de crescimento. Então, nesse roadshow, eles fazem tudo isso já com o IPO programado lá para uma data determinada. E aí, nesse período, né, que ela está fazendo, ela abre as reservas, né, de subscrição de ações. Aí todos os investidores que estão interessados, e respondem sua pergunta, qualquer um, né? Óbvio, tem todo um trâmite burocrático, você tem que fazer isso via sua corretora, né? Você tem que ter uma conta ativa, essas coisas mais comuns, né? E aí você vai lá e fala, eu quero participar desse IPO, eu quero comprar ações dessa empresa. Você vai entrar lá numa reserva que eles fazem, aí dependendo do tamanho e do volume de investidores, é que eles vão determinar mais ou menos o valor de cada ação, né? Aí é uma coisa de demanda, né? Então tem lá muito, por isso que eles fazem em momentos de euforia, tem muitos investidores interessados, e aí eles chegam ali, fazem o processo ali da subscrição, do booking, né, que é das ofertas, e aí chega no fatídico dia, eles começam a negociar as ações, digamos que chegou nessa conclusão que a ação é R$1, e aí você, investidor que fez essa reserva, vai comprar a ação a R$1, tá? E aí essa ação vai ser transferida para você, lógico, pegando, né, inclusive da pergunta anterior, o lote padrão é 100, né, 100 ações, se cada ação é R$1, seu lote padrão vai ser R$100. Quando eles batem lá o martelo, automaticamente você vai estar pagando R$100 nesse lote de ações e a empresa vai estar recebendo esses R$100. Nesse momento, esse dinheiro vai para a empresa, tá? No momento seguinte daquela batida do martelo, a ação começa a se negociar na bolsa, aí já é o mercado secundário. E aí você pode, né, tentar vender essa sua ação, tem muita gente que faz isso, que é chamado lá os flippers, né? Eles entram no IPO para vender em seguida, se o mercado estiver eufórico. Lá antes da outra crise de 2008, eu lembro muito bem, muitas empresas fazendo IPO, tinha muita gente que entrava muito mais com essa visão especulativa da aposta, né? Opa, vai abrir o capital e vai subir, então eu vou entrar e vendo no momento seguinte. E durante muito tempo isso deu certo, né? Mas isso é uma questão, como eu digo, de curto prazo e de aposta, né? Isso não é um investimento, é uma aposta.
Até porque investimento, você não compra uma empresa hoje para vender no minuto seguinte, né? Então, é isso que acontece, tá, Levi? Nesse primeiro momento, seu dinheiro vai para a empresa, então ela vendeu os 25% dela, embolsou esse dinheiro, conseguiu captar aquilo que ela queria para financiar os seus projetos, não é isso? E no momento seguinte daquela batida do martelo, abrem-se as negociações na bolsa, no mercado secundário, e aí os investidores começam a negociar entre eles. A empresa já recebeu dela, já foi embora, óbvio, de forma ilustrativa, né? E não tem mais nada a ver com aquela negociação que está tendo no mercado secundário. Então, mas por que as empresas se sentem prejudicadas quando o valor da ação cai? Eu sempre brinco até quando eu ensino os investidores a não se preocupar muito com essas movimentações do mercado, e eu dou o exemplo que o dono da empresa não está preocupado com isso, né? Mas no médio e longo prazo, por que a empresa se preocupa com a valorização das suas ações na bolsa? Porque a valorização das ações é um reflexo, né, do desempenho da empresa, tá? A empresa não tem nada com aquilo, a ação da empresa caiu, ela não perde, tá? A ação da empresa subiu, ela não ganha. Quem está negociando isso, como eu disse, é um mercado secundário entre os investidores. Mas é óbvio que se a ação dela tiver um movimento contínuo de valorização, é justamente porque está refletindo o desempenho da empresa, ok? E a empresa se interessa por isso, por quê? Porque se ela precisar fazer uma outra oferta de ação, ela precisar acessar novamente o mercado de capitais para captar recursos, né, para financiar outros projetos, é óbvio que ela vai querer, né, ter uma boa imagem, as suas ações estejam valorizadas, porque vai ser nesse momento que ela for fazer uma oferta secundária de ações, né, uma nova capitalização, vai estar valendo o valor que vai estar lá no dia, que vai ser o valor que vai ser calculado e vai atrair os investidores para fazer esse novo financiamento. Tá ok, Levi? Então espero que tenha respondido aí a sua pergunta e obrigado pela sua participação. Vamos lá, pessoal, para mais uma? Olá, professor José Cobori. Meu nome é Fernanda, sou do Rio de Janeiro e trabalho numa instituição pública aqui no Rio. Agradeço a sua didática, o compartilhamento do seu conhecimento. Isso é muito importante para nós do Brasil. Eu li hoje uma notícia de uma asset que fez uma previsão de 1,5% de taxa Selic para o ano de 2021, né, com a expansão do PIB. A gente teve uma notícia há pouco que o PIB praticamente seria zero no início da crise, e a gente tende a acreditar que o PIB vai ser negativo pelo desenrolar da crise mundial. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência sobre o que o senhor acha que teremos nos próximos 2 anos a nível de cenário econômico e taxa de juros. Se essa previsão de 1,5% seria viável e como que ela seria viável, levando em consideração que nós estamos aumentando a dívida pública, que os outros países também estão, considerando que o Brasil não tem poupança para se autofinanciar, depende de investimento estrangeiro. Como que a gente atrai esses investimentos com uma taxa Selic no patamar de hoje ou até mais baixa? Obrigada. Obrigado você, Fernanda, pela participação aí direto do Rio de Janeiro. Bom, Fernanda, eu costumo brincar que fazer previsão, de 200 economistas fazem previsão, você vai ver que 5 vão acertar mais ou menos a previsão que fez. Então, isso nos leva a crer que é muito mais uma opinião mesmo, uma aposta, né, do que realmente alguma coisa que faça sentido, até porque não pode fazer sentido uma previsão, né? Porque a gente considera sempre que eles falam ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Então, hoje, se isso acontecer, vai acontecer isso. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Sempre muda, para mais ou para melhor ou para pior. Tanto que você vê o Boletim Focus, né, que o Banco Central captura lá todas as previsões dos economistas do mercado, né, das principais instituições, e eles vão mudando ao longo do ano. Esse Boletim Focus ele vai ajustando, né? Então, nos últimos anos, você sempre vê, o PIB vai ser 4%. Aí, na próxima reunião do Copom, do Boletim Focus, já está lá uma outra previsão do mercado. Vai caindo, vai chegando sempre, infelizmente, sempre para menos, né? Porque é uma tendência até do ser humano e do próprio Banco Central, né? Eu acho até que na comunicação dele, ele tem que ter uma tendência otimista, né? Até porque o mercado é influenciado por isso. Então, nós, seres humanos, temos a tendência, e graças a Deus, né, de sermos sempre otimistas, achar que sempre as coisas vão melhor do que estariam sinalizando. Eu sempre digo que a economia é uma ciência social, né?
Então, se as autoridades, né, monetárias, se as grandes instituições financeiras, os economistas estiverem transmitindo otimismo, isso já tem um efeito no mercado das coisas, pelo menos naquele que a gente chama do índice de confiança, né, tanto dos empresários quanto dos consumidores, eles serem melhores, né? E o índice de confiança afeta muito a demanda, o consumo e os investimentos das empresas. Só que tudo isso tem que ser respaldado ao longo do tempo com ações mais concretas, né? Que o mercado e que a economia e que o governo não só sinalize, mas execute. Tá ok, Fernando? Então, previsão é sempre feita e ela quase nunca é acertada. Então, o que eu sempre falo? Eu sempre transmito, né, para todo mundo que pergunta para mim. Você tem que ter a intuição, tem que ter o conhecimento para você ter a sua própria intuição, se isso é possível ou não, pelo menos naquele momento. Então, essa asset que você falou, de os juros de 1,5, porque ele deve estar imaginando que agora a gente está em 3,75, que a gente está, infelizmente, nessa situação dessa crise, essa grande crise econômica, né, devido a essa pandemia da Covid-19. O mercado estão todos parados, literalmente. Nunca teve isso na nossa história, esse lockdown do mundo inteiro parar simplesmente, das pessoas terem que ficar em casa, as empresas param de funcionar, as pessoas param de trabalhar, logo a economia para, porque as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, o governo arrecada, se as pessoas não consomem, o governo arrecada. Então, na realidade, economicamente para tudo, né? É realmente um lockdown, para tudo. Então, é uma coisa sem precedentes e a gente não teria nem como medir o impacto disso. Todo mundo sabe que vai ser um impacto muito forte na economia e na vida das pessoas e das empresas. Mas ninguém consegue mensurar o tamanho desse impacto. Por isso que desde o início eu sempre transmito que a gente tem que esperar, né? O que eu faço, né, como investidor? Infelizmente, você não tem informações suficientes agora para ter certeza do que você vai fazer. Né? Então, como investidor, eu sempre falo, não faz nada. Você aguarda. Né? Se você vender os seus ativos, você pode estar realizando um prejuízo. E você não sabe exatamente o impacto disso sobre as ações daquela empresa, né? A menos que, como eu fiz uns vídeos antes da crise acontecer, como você compraria ações em tempos de crise, né? Aquelas empresas que têm uma probabilidade maior de sobreviver a uma crise, uma tempestade dessa. Tá joia? Então, essa asset deve estar imaginando que a Selic está a 3,75, a economia está parada, a tendência do Banco Central é cada vez diminuir mais essa taxa de juros. Eu sempre explico, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Quando o Banco Central baixa a taxa de juros, ele está incentivando esse dinheiro a ser utilizado, né? Essa liquidez aumentar na economia. Porque é justamente a segunda parte da sua dúvida. Por que o governo paga uma taxa de juros alta? Primeiro, porque ele deve ter um risco maior, aquele país, né? Aquele estado que está emitindo essa dívida, tem um risco maior. Como ela tem um risco maior, tem que pagar um preço maior para captar o nosso dinheiro, para conseguir captar recursos aí para a economia, né? Então, e para cobrir o seu déficit orçamentário, né? Os investimentos do setor público. Então, ele aumenta a taxa de juros, atrai o investimento. Quando ele baixa a taxa de juros, ele está devolvendo dinheiro para o mercado. Então, a política monetária é isso, ele controla a liquidez do mercado com a taxa de juros. Como diz o Ray Dalio, o mundo anda muito estranho, né? Justamente gera essa dúvida que é comum, tá, Fernando, que você está tendo. Tá, mas se está tudo parado, está tudo, digamos, aumentando o risco, inclusive o risco dos governos, dos estados, porque estão emitindo muita dívida, provavelmente vão imprimir dinheiro, ou seja, um descontrole total, né, dos conceitos econômicos que a gente sempre imaginou, né, que todos dominassem. Como diz o Ray Dalio, o mundo está muito estranho. Os governos com taxas de juros muito baixas, muitos estados e nações com taxa de juros negativa, e continua baixando, né, a sua taxa de juros e as pessoas continuam comprando os títulos. Então, essa noção, que inclusive faz sentido a sua dúvida, ficou meio sem sentido, né? Mas se eles estão aumentando o risco e eles continuam baixando a taxa de juros, e eles continuam conseguindo vender o título da dívida, o que está acontecendo? Então, só fazendo essa parte, eu volto nessa segunda parte. Então, a taxa Selic tende a continuar caindo, porque a crise tende a se prolongar um pouquinho mais, não é isso? O PIB tende a ficar baixo, pedi para pôr a fórmula aqui do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, né? O PIB é a medida do que o país produz de riqueza. Então, a fórmula do PIB o PIB é igual ao consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais os gastos do governo em todos os seus níveis, ok? Mais o saldo da balança comercial. Então, quando você faz essa continha, que aparentemente é bastante simples, você está medindo, né, o PIB do país, o produto interno, tudo que é produzido dentro do país, né? Então, você
imagina que todas essas variáveis vão cair durante essa crise, né? Então, o consumo das famílias vai diminuir, o investimento das empresas vai diminuir, os gastos do governo talvez aumente, mas não no padrão anterior, porque o governo vai injetar muito dinheiro na economia para tentar fazer isso funcionar, né? Vai tentar fazer a economia não parar, mas não vai ser uma injeção tão grande de recursos assim que faça com que o nosso PIB cresça, né? Não numa economia saudável, onde as empresas têm que estar investindo em capacidade produtiva, as famílias estão consumindo. Você vê as duas primeiras partes dessa fórmula, você está falando de consumo das famílias é demanda e investimento das empresas é produção de oferta. Então isso mantém aquilo equilibrado e a inflação sob controle, né? Se você aumenta demais demanda e não aumenta a oferta, você gera inflação, tá ok? Então, e saldo da balança comercial hoje é muito incerto, né? Porque o mundo inteiro está em crise, a gente não sabe o quanto a gente vai conseguir exportar e nem o quanto nós vamos ter que importar. Tá ok? Então, assim, o PIB, a tendência é que o PIB seja bastante baixo, né? E é o PIB que mede o crescimento ou a recessão. Então, o mercado estava projetando aí que ia ser zero, o próprio Banco Central. Tem muita gente que vai falando que vai ser menos 6, tem muita gente falando que vai ser menos 10. Né? Óbvio, quem está muito mais pessimista acha que vai ser menos 10, ou seja, o PIB vai decrescer, a gente vai produzir 10% a menos do que a gente produziu no ano passado, não é isso? Em termos de riqueza, e os mais otimistas estão achando que era zero, né? Na verdade, ele está achando até que é menos agora. O Banco Central achou que era 0,02 e agora ele já baixou aí para uma recessão, ou seja, um decrescimento da economia. Tá ok, Fernanda? Então, mas tem como mensurar isso, a gente acertar isso em cheio? Não tem, porque ninguém sabe ainda o tamanho do impacto disso aí, tá? Então, o que a gente precisa como investidor? Ter conhecimento para a gente ir ajustando essa nossa intuição. Não é isso? Eu imagino que a gente vai ter uma recessão muito forte. Eu imagino também que a taxa Selic vai ter que cair, continuar caindo. Qual o número que vai cair? Não sei. Eu não arriscaria uma previsão agora. Eu sei que ela vai continuar caindo. Tá? Mas chegou lá a 1,5%, como essa previsão, e como que o governo vai continuar conseguindo atrair dinheiro? Porque o resto do mundo, os Estados Unidos antes da crise já estava em zero. Né? Então a gente está pagando aí um prêmio ainda. Óbvio que isso depende da inflação, né? Mas inflação provavelmente não vai ter nesse período. O que é inflação? É excesso de demanda. Como a economia está parada, não vai ter muita demanda. Apesar da oferta ter caído também. Então não vai ter uma pressão inflacionária tão grande. E a gente tem esse spread aí de 1,5 frente ao título do Tesouro Americano, que não está muito longe do histórico aí desse spread que a gente chama de risco Brasil, que é o EMBI, né? O Emerging Market Bond Index, que é o índice de bons nos mercados emergentes, que é exatamente quantos por cento o Brasil precisa pagar para captar dinheiro aí na sua dívida pública. Então a gente está pagando 1,5%, os Estados Unidos estão pagando 0%, a gente tem ainda esse spread aí de 1,5%, historicamente, em momentos bons, gira sempre em torno ali dos 2%. Mas por que as pessoas vão continuar comprando títulos da dívida pública? Porque num cenário catastrófico desse ainda é o ativo mais seguro da economia. As pessoas vão parar, de repente, uma grande parte, né, vai parar de olhar para as ações, vai achar isso muito arriscado, muito incerto ainda o futuro das empresas. E, no limite, todo mundo acha que a coisa mais certa, mais segura a fazer agora é comprar título da dívida pública. Né? Por isso que nas crises, inclusive a de 2008, quem causou toda a confusão foi os Estados Unidos. Mas os ativos que foram mais vendidos durante a crise foi o próprio título do Tesouro Americano e o dólar. Né? Então, por quê? Porque o mercado tem uma visão de que esses são os ativos menos arriscados. No limite, como agora, tem gente comprando ouro, Bitcoin, porque não acreditam nem mais nisso aí, né? Nem no dólar, nem no título da dívida americana. Mas a imensa maioria dos investidores ainda enxergam segurança aí, ok? E assim como nós aqui, no limite aqui do medo, do pânico e da incerteza, a gente ainda prefere ir lá e comprar título do Tesouro Nacional. Mas por mais que ele renda pouco, mas pelo menos está rendendo. Se você vê um gráfico, hoje todo mundo entra nesse pânico porque ele vê durante muito tempo, você olha o gráfico, a bolsa rendendo mais do que um título, né, de renda fixa, um título da dívida pública. Apesar do título da dívida ter feito um movimento muito forte agora para baixo, né, o preço para baixo e a taxa para cima, nesse período, você vê que o da bolsa derreteu. Né? Então você vê um gráfico hoje, você vê muito tempo a bolsa rendendo mais, mas agora a bolsa mergulhou, né? E está rendendo historicamente bem menos do que um título da dívida pública. Então,
É esse medo, essa incerteza que o investidor tem na cabeça, né? Ele fala... eu até expliquei num podcast que eu falei sobre a lógica da inversão da taxa de juros. Depois, se você quiser assistir, é bem interessante porque que a taxa de juros inverte. O juros de curto prazo fica maior do que os juros de longo prazo, que é uma distorção, né, na percepção do mercado. Mas é a mesma lógica do que eu estou explicando agora, porque as pessoas chegam num limite de uma crise como essa, que elas não estão preocupadas em ganhar, estão preocupadas em perder menos, né? Então, aonde que eu vou perder menos? É num título que rende 0%? Legal, é melhor do que perder alguma coisa, né? Então, no imaginário da economia, dos investidores, é assim, tudo vai perder. Qual que vai perder menos? É um título do Tesouro, então eu vou comprar esse. Menos que ele esteja rendendo taxas negativas, quando você considera a inflação, que inclusive, durante muito tempo, até antes dessa crise, né, os Estados Unidos, o Japão, alguns países da comunidade europeia, você via taxas de juros negativas, que era exatamente isso, as pessoas topando perder pouco, né, porque o cenário que ela estava vendo lá fora era perder muito, era arriscar e perder muito. Então eu prefiro perder pouco, tá? E não está errado, né? Quem estava com esse medo antes da crise, quando você vê hoje o gráfico atual, ele está aí, ele perdeu muito mais se ele tivesse, dependendo, né, de quando ele entrou na bolsa, tá? Então, essa é a lógica, tá, Fernanda? Espero ter ajudado. A economia é um assunto sempre bastante rico, daria para falar aqui horas e horas. Não sei se eu me perdi muito aí na sua pergunta, mas eu tentei transmitir aqui muito mais essa intuição, né? Essa intuição que você tem que fazer, não números, projeções, que isso aí nunca bate, tá? Pode ter certeza, daqui a um ano você vai ver todas as projeções que fizeram hoje, nenhuma bateu. Tá ok, Fernanda? Obrigado aí pela sua participação. Vamos para a próxima? Bom dia, professor Cobori. Eu tenho muito a agradecer por suas informações consistentes e de muito bom senso. Então, por isso, eu estou aqui pedindo a sua opinião. Contando que eu disponha de um colchão de liquidez, eu estou com um problema de uma carteira desbalanceada. Eu tenho 57% em títulos públicos, dos quais 22% é de Tesouro Selic e o restante, portanto, em Bs longas, NTN-Bs 2035 e 2045. A minha pergunta, se o senhor puder me orientar, é o seguinte: quando eu estava comprado nas Bs 24, me foi recomendado que eu vendesse as Bs 24 e comprasse B35 e B45. Assim eu fiz e paguei um pedágio muito alto. E nesse momento eu vejo que minha carteira estou muito comprado em Bs longas. Minha pergunta: no atual cenário, vale a pena eu amargar um grande prejuízo em torno de 14% e proceder à venda de parte desses títulos, especialmente as Bs longas, e retornar ao Tesouro Selic, por exemplo, ou algum outro ETF? Muito obrigado aí, Dr. Cobori. Bom, Ribeiro, eu vou te dar novamente, eu vou dar intuição, tá? Porque geralmente essas perguntas ficam parecendo muito mais se eu responder ela pontualmente. Você pediu a minha opinião, aí fica parecendo a recomendação, porque você vai falar, bom, se ele faria isso, eu vou fazer. E eu nunca gosto de transmitir esse tipo de informação, tá, Ribeiro? Eu gosto de transmitir conhecimento para que você possa tomar aí a sua decisão. Então, vou te passar a intuição disso aí, tá? Você tem Tesouro Selic na sua carteira e você tinha a NTN-B curta de 24 e falaram para você comprar uma NTN-B mais longa aí de 35 e 45, se não me engano, que está na sua pergunta. Ou seja, você está trocando uma NTN-B curta por NTN-Bs longas. Então, para vocês entenderem, o Ribeiro está usando aí a nomenclatura tradicional, que eu também conheço mais por isso, né? Mas a NTN-B é hoje o Tesouro IPCA+, tá? Então, o que é a NTN-B? Notas do Tesouro Nacional, Série B. Série B quer dizer que o indexador dessa NTN é o IPCA, tá? Porque existiam a NTN-A, NTN-B, NTN-C, NTN-D, NTN-F. A NTN-F é a pré-fixada. Só que a mais negociada hoje sempre foi, e hoje muito mais, é a NTN-B, tá? Tem uma que é pelo IGPM, outra era até pelo câmbio, por dólar, tá ok? Uma por bônus, essa aí quase nem existe mais, tá? Só as que emitiram muito lá atrás. Então hoje, Tesouro IPCA+, NTN-B, notas do Tesouro Nacional. E a LFT, Letras Financeiras do Tesouro, é o Tesouro Selic, tá ok? Que é pós-fixado. Então o Tesouro Nacional emite mais, tá? Mas basicamente o que tem mais liquidez, que é mais negociado, são 3 títulos da dívida pública, tá?
as LTNs, letras do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Prefixado. Ou seja, o próprio nome diz, é um título prefixado. Tá? Ou seja, juros prefixados. A LFT, Letras Financeiras do Tesouro, que é o Tesouro Selic, é um título pós-fixado, tá? Pela Selic. Ou seja, você comprar uma LFT, se levar até o vencimento, né? Você vai receber os juros, a Selic, desse dia que você comprou até o dia que venceu o título. Você vai receber ele pós-fixado. Por que chama pós-fixado? Você só vai saber quando chegar no vencimento. Tá? E a LTN prefixado, porque é prefixado, porque o juro você sabe agora, quando você compra o título. E você leva até o vencimento, vai receber exatamente esses juros que você negociou hoje. A NTNB é uma mistura dos dois, porque ela tem uma parte que a gente chama pré e uma parte pós. Qual que é a parte pré? A parte pré-fixada de uma NTNB são aqueles juros que eles chamam de juros reais que você recebe. Porque quando você negocia um NTNB, um Tesouro IPCA+, ele está dizendo, ó, esse título aqui é IPCA mais 4, IPCA mais 3. Então, esses juros que ele fala depois dali é a parte pré-fixada. Você vai levar até o vencimento, você vai receber aquele juros pré-fixado, tá? Mais o IPCA. Então, o IPCA é a parte pós-fixada. Então, imagine que você leve essa NTNB até o vencimento. Chegar lá no vencimento, vai ver qual o IPCA do período mais os juros que você negociou lá quando comprou o título. Então, imagine que você negociou uma NTNB pagando IPCA mais 4. Né? Aí chegou lá no fim do período, o IPCA do período todo deu 50%. Então, você vai receber 50% mais 4, você vai receber 54%. Porque as pessoas procuram muito a NTNB, porque ela está protegendo você da inflação. De qualquer forma, você vai receber toda a correção monetária pela inflação, mais os 4%. Por isso vocês falam que isso são juros reais, né? É aquilo que você vai receber acima da inflação. Tá? Então, passando isso, você deve saber isso, Ribeiro, mas só para todos os ouvintes aqui nossos ficarem aí na mesma página, para eu explicar agora qual que é a lógica quando você está investindo em títulos públicos. Tá? Quando você compra uma LTN, você está imaginando, tá, ok? Que essa taxa de juros aqui vai cair. Então, guarde esse raciocínio. Por quê? Tem vários vídeos que eu explico a fórmula da precificação de uma LTN, de um prefixado. O preço é o inverso dos juros. Se o juros está no denominador, se o juro subir, o preço cai. Então, quando a gente compra um LTN, o jargão do mercado é o quê? Quando eu compro um LTN, eu estou vendido em taxa. Estou comprado em PU, o preço da LTN, estou vendido em taxa. Então, como eu estou vendido em taxa, eu quero que a taxa caia. Né? Você está vendido em alguma coisa, você quer que ele caia. Então, você compra um LTN quando a tendência da taxa de juros é cair. Então, imagina lá quando a taxa Selic estava 14,5% e você profeticamente imaginasse que a taxa ia só cair. Ninguém imaginava que ia chegar até o que chegou hoje, né? 3,75, que ainda a tendência é continuar caindo. Ninguém imaginava isso. Então, hoje, quando a gente fala assim, olhando para o passado, é muito fácil falar, né? Mas imagine que você tivesse essa visão profética. Falou, acho que a taxa Selic vai só cair. Você vendesse uma LTN naquela época e tivesse carregando ela até hoje, né? O que você estaria ganhando? Muito, porque a taxa continuou caindo. Né? Então, a taxa, naquela forma, a taxa continuou caindo e o preço continuou subindo. Então, aquele preço que você pagou hoje está muito mais alto do que você imaginaria. Tá? Então, quando você imagina que a taxa vai cair, você compra um LTN, fica vendido em taxa. Quando você acha que a taxa de juros vai subir, você compra uma LFT. Não é isso? Então, você comprou uma LFT, você está comprado em taxa, como ela é pós-fixada, né? E aí a fórmula não é igual a da LTN. A fórmula é o preço que você pagou vezes a taxa Selic. Você não sabe, por isso que é pós-fixada. Então você está comprado em taxa. Se você acha que a taxa vai subir, você fica comprado em taxa. Ok? E a NTNB é quando você quer se proteger da inflação e, de alguma forma, em alguns momentos, você consegue negociar uma boa taxa de juros, naquele juros pré-fixado que a gente fala que é um juros reais, porque é pago acima da inflação. Ok? Então, essa é a lógica quando a pessoa vai comprar um título público. Agora, esse negócio de você trocar o título, vou te dar a intuição para não falar para você o que eu faria, para você não fazer, tá? Mas você vai ter mais ou menos o raciocínio que eu teria. Imagine, quando você falou, eu imaginei que você já trocou uma NTNB curta pelas NTNs mais longas, né? Então, você já fez essa operação. Hoje, você está na sua carteira, NTN vencendo aí em 2035, 2045, não é isso? Muitos investidores aí devem estar pensando, como compra um título tão longo assim, né? 2045, nós estamos daqui 25 anos. Será que o cara vai carregar até o vencimento? Aí, para quem não sabe, tem título do Tesouro Americano de 100 anos. Aí gera uma dúvida muito maior, né? Por que alguém compra um título e vai vencer daqui 100 anos? Ele nem vai estar vivo, né? Então, assim, tem uma lógica, tá, pessoal? Quem compra esses títulos muito longos, geralmente são fundos
de pensão, fundos de previdência, né? Porque ele tem que sempre casar o ativo com o passivo. Ele sabe que, sei lá, daqui 100 anos vai ter X pessoas se aposentando e essas X pessoas se aposentando significa 2 bilhões de dólares, então ele tem que, né, casar esse passivo lá de 2 bilhões de dólares comprando o título hoje. Tá? Basicamente, simplificando bem, essa é a lógica. Então, o título 2045 não está tão longe, está de 25 anos, tá? Mas tem também fundos que estão comprando esses títulos, porque daqui 25 anos eles sabem, tem um monte de gente que vai aposentar daqui 25 anos, isso aí que a gente chama de ciência atuarial, né? Ele tem que ficar casando ativo e passivo ao longo do tempo, os fundos de pensão, fundos de previdência, tá ok? Fundos de aposentadoria em geral, né? Então, os fundos têm que casar, por isso eles compram, né? Eles ficam comprando esses títulos para casar exatamente, ele ter ativo quando ele tiver os passivos, tá joia? Esse é um raciocínio bem simples. Mas, sob o ponto de vista de risco, uma NTNB, quanto mais longa ela for, maior é o risco. Maior é o risco de curto prazo. Tá ok? Eu costumo sempre dar uma simbologia para as pessoas imaginarem. Imagina um chicote, né? Você está com um chicote aqui. Se você fizer um movimento aqui, essa zona, o chicote vai ter um movimento aqui no curto prazo muito mais amplo, né? Mas quando chegar lá na ponta do chicote, ele vai dar aquela chicoteada, imagina um chicote. Lá na ponta ele vai ter um movimento menor do que aqui no início, né? O chicote. Então você deu uma chicoteada. Então imagine uma NTNB, os títulos de longo prazo com o comportamento do formato dele dessa forma, tá? Então o que eu tô dizendo? Que um título longo como essa NTNB, se eu tiver qualquer evento, qualquer movimento muito, talvez nem muito forte, né? Qualquer movimento que eu tenha aqui no momento atual, ele vai gerar uma volatilidade muito maior aqui no longo prazo e lá, né, no vencimento ele já vai estar com um movimento muito menor, uma volatilidade muito menor. Então imagine esse formato das ondas do chicote como volatilidade. Então se eu fizer um movimento aqui, se você olhar qualquer gráfico, eu até postei tem muita gente hoje com dúvida em renda fixa, né, pelo momento, eu postei um vídeo aí no JK Responde explicando um pouquinho sobre isso. Então se você ver os gráficos dos títulos públicos atuais, você vai ver um movimento muito forte no curto prazo. Aconteceu toda essas incertezas, né, a bolsa caiu, o Tesouro até travou as negociações também em alguns dias. Você vai ver um movimento muito forte no curto prazo de volatilidade, né, na precificação desses títulos. É óbvio, quem estava do lado certo ganhou muito mais dinheiro, mas quem estava do lado errado perdeu muito dinheiro. Lógico, se ele vendeu o título, tá? Eu sempre falo que você só perde quando você faz a operação, né? A ação caiu, se você não vendeu, você não perdeu nada. Né? O título caiu, se você não vendeu, você não perdeu nada. Você vai perder se você vender, que aí você realizou o prejuízo, tá? Mesma coisa do lucro, né? A ação subiu muito, você não vendeu, teoricamente você não aconteceu nada, você não realizou o lucro, você ainda tem a ação da empresa, né? Independente da cotação. Tá ok? Então, Ribeiro, se você já tem esse título longo, eu não sei se você comprou com a intenção de levar até o final, tá? Até o vencimento. Por isso que quando a gente compra títulos longos, a recomendação dos especialistas, dos seus consultores de investimentos, fala assim, ó, você vai ganhar isso, você vai levar até o vencimento. Se você tem a intenção de operar esse título antes do vencimento, tenha em mente que se é um título longo, ele vai ter um risco muito grande no curto prazo quando tiver aí algum evento. A volatilidade dele vai ser muito maior do que um título de curto prazo. Tá joia? Por quê? Porque ele está muito longe do vencimento. Né? Quanto mais longe o vencimento, isso tem uma fórmula até bastante complexa para explicar isso, tá, Ribeiro? Talvez um vídeo muito específico aí para as pessoas muito, né, que se interessem por isso, eu faça, mas eu acho que não é um vídeo que ficaria muito popular, né? Porque, inclusive, isso é das aulas que eu dava sobre renda fixa no IBMEC, tem uma matemática muito forte por trás, que a gente chama de duration, convexidade, expansão de Taylor. Então, aí é uma matemática bem avançada, né? Para você medir exatamente, né, esse risco do longo prazo. Né? No jargão do mercado, não sei se você já ouviu falar, quanto maior a duration, maior o risco. Tá? Duration é a duração do título. Tá joia, Ribeiro? Então, não vou falar para você o que eu faria, mas o raciocínio é esse para você tomar a sua decisão. Tá joia? Se você tem intenção de carregar até o final, você vai ter um risco muito menor do que se você estiver pensando em vender agora no curto prazo. Tá? De qualquer forma, tudo que você faz em momentos como... Tudo que a gente realiza, faz de operações em momentos como esses,
você está correndo um risco muito maior, porque a incerteza é muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Por isso a minha primeira recomendação sobre a crise, para aqueles investidores, óbvio, que têm uma visão muito mais fundamentalista, muito mais conservadora, que comprou as ações, né, conforme aqueles preceitos que eu havia passado, ações em tempo de crise. O primeiro conselho era não comprar, porque os ativos estavam muito esticados, os preços muito longe dos fundamentos, né? Mas se quer insistir em comprar, escolhe esse tipo de ação para comprar, né? Então, para quem, de repente, fez as operações e os investimentos com essa visão, meu conselho, não faça nada, porque agora a gente não sabe o impacto. E para quem segue essa visão mais fundamentalista de curto prazo, não comprou ação pensando no ano seguinte, nem daqui 2 anos. A gente está pensando nessa ação daqui 10 anos. Tá ok, Ribeiro? Ficou um pouquinho longa a explicação, mas espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço. Vamos para a próxima. Agora tem aqui 2 perguntas em texto, pessoal. Olá, boa noite. Avaliar se o FCO e o FCL atuais de uma empresa são maiores que as medianas dos respectivos valores históricos seria uma forma prática de saber se a empresa está gerando ou administrando bem o seu caixa? Obrigado. Ele não falou o nome. As pessoas geralmente estão mandando aqui mensagem de texto, não está falando o nome, tá? Então vamos lá. Só para nivelar de novo o entendimento. FCO é fluxo de caixa operacional e FCL é fluxo de caixa livre, tá? Isso aí é uma métrica que a gente usa para colocar na fórmula lá de precificação de empresas, que o que vale a gente diz que é o fluxo de caixa livre, né? O que é o fluxo de caixa operacional? É exatamente o que a empresa gera, né? Fluxo de caixa das operações. E aí você inclui aí, soma, e óbvio, o fluxo de caixa de investimento geralmente é negativo, então você soma com um número negativo, que é o fluxo de caixa de investimento, você chega no fluxo de caixa livre. Essa pergunta ele está dizendo, se você olhar esse número, digamos, fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre, e ele for maior do que a mediana, ou seja, uma série histórica, você tira a mediana, se ele estiver acima da média, né, da mediana, tá? Não vou entrar no detalhe estatístico, que média é diferente de mediana, tá? Mas imagine, só para todo mundo entender, eu estou olhando para um número que está acima da média. Essa é a pergunta e a dúvida dele. Se eu olhar esse número e estiver acima da média, já é um sinal que a empresa está gerando e administrando bem o caixa? Uma resposta seca é. Agora, um conselho que eu dou, não olhe isso, tá? Não olhe isso por quê? Porque existe o conceito do valor do dinheiro no tempo, né? Por que a gente não olha as medidas contábeis? Porque as medidas contábeis não estão... Primeiro, não é caixa, é competência, ou seja, não está olhando efetivamente o que está no caixa, né? Então eu estou olhando, é um número ali estático que eu estou olhando para fazer comparações. Análise vertical, né? Análise horizontal, análise vertical para saber margem, esse tipo de coisa. Análise horizontal no tempo para saber se eu estou evoluindo, se eu estou regredindo, e para eu me comparar com a concorrência, tá? Então, medidas contábeis, números contábeis, é isso. Aí a gente fala que a gente tem que ajustar para o caixa, pegar o que é competência e transformar em caixa. Para quê? Sob o ponto de vista do acionista, só vale realmente o que é caixa. Qual que é a diferença? Medidas contábeis não necessariamente quer dizer que você recebeu e não necessariamente quer dizer que você pagou, né? Você só registrou aquela operação. Se eu vendi um celular, eu registrei que eu vendi ele, receita, X reais, né? E registrei as despesas que eu tive para vender ele, todas as minhas despesas operacionais. Não necessariamente eu recebi esse valor do que eu vendi e não necessariamente eu paguei todas as despesas. Por isso que a gente diz que isso não é caixa, tá? Eu preciso ajustar. Então aí eu ajusto para o caixa, que é o que você está falando ali de fluxo de caixa. Legal, ajustei para o caixa. É uma medida legal? É uma medida boa, mas continua sendo estática. Por quê? Porque ela não considera o valor do dinheiro no tempo. Qual que é o valor do dinheiro no tempo? R$100 é uma coisa hoje, R$100 é uma coisa daqui a um ano. Não é a mesma coisa, tem valor, né? O dinheiro tem valor no tempo, tá ok? E como é que eu descubro se é uma boa medida? Aí eu tenho que considerar o tempo e o risco, tá ok? Como disse o nome, né? Então, eu olhar o FCO e o FCL e ele for maior que a mediana, é uma medida dizendo que ele está gerando mais caixa? Que ele está gerando mais caixa, sim. Que ele está administrando bem o caixa? Não. Por quê? Porque não considera o valor do dinheiro no tempo. Não quer dizer que eu gerei R$1 bilhão, que essa geração de R$1 bilhão foi boa. Tá? Quanto custou para eu gerar esse R$1 bilhão? Né? Quando eu gerei esse R$1 bilhão? Então, imagine, traduzindo em números, tá? Se eu gerei R$1 bilhão daqui a um ano, e o meu custo para gerar esse R$1 bilhão aqui pode ter sido um custo, quando eu falo custo de capital é risco, tá? Se o meu custo foi 20%, e o meu custo poderia ter sido 10%, né?
o meu custo de capital e o meu custo de oportunidade, foi uma boa geração esse 1 bilhão, apesar do número 1 bilhão ter sido bom, ele não foi uma boa geração, tá, de caixa, uma boa administração, como você disse, administração de caixa. Porque eu não estou considerando o tempo e o risco. Tá? Então, quando eu considero o tempo e o risco, o que eu tenho que fazer? Usar esses fluxos de caixa, botar naquela formulazinha da precificação de empresas, ou seja, o custo, que é o risco, que é a taxa que eu vou usar naquela fórmula é o custo de capital da empresa, seja ela só capital próprio com capital terceiros, não é isso? E o tempo, quando é que eu vou gerar esse caixa, tá ok? Então essa é uma análise mais completa. Então, mas se fosse simplificar a sua dúvida, é uma boa medida estática, tá? Mas sob o ponto de vista de análise e avaliação de investimentos, não seria essa a forma de você avaliar, tá ok? Não sei se ficou claro para quem está ouvindo e para você, é exatamente essa a avaliação, que tem um vídeo meu que eu, se não me engano, depois eu vou pedir para pôr no card, que chama, acho que é riqueza versus lucro, tá? Que é a diferença de lucro financeiro e lucro econômico, né? Lucro financeiro, uma empresa, por isso que você vê, às vezes, uma empresa divulga um lucro a empresa deu um lucro de 20 bilhões, aí de repente você vê as ações dela começam a cair, né? Aí o investidor iniciante olha e fala, e não entende, mas ela deu 20 bilhões de lucro, por que as ações dela estão caindo? Porque foi um lucro financeiro, não foi um lucro econômico, né? O lucro financeiro não está considerando o custo de capital, e o lucro econômico está, tá ok? E é o famoso valor econômico agregado, não é isso? Então, se eu dei um lucro de 10%, mas o meu custo de capital foi 20%, eu, inclusive, destruí riqueza. Não criei riqueza, não criei valor, tá ok? Então, basicamente, essa é a diferença, tá? Para quem fez essa pergunta. Novamente, não sei se eu enrolei demais, mas é um assunto muito rico, né? Tem muita informação aí. Tentei passar aqui da melhor forma, mas basicamente é essa, né? É a diferença do financeiro para o econômico. Vamos aqui para a última pergunta, então. Quando há uma fusão de empresa como a Taurus adquiriu a CBC ou a M. Dias a Piraquê, os retornos dessas empresas serão divididos com o acionista mais antigo também? Bom, isso é legal falar de fusões e aquisições, porque foi minha última atividade profissional aí que eu dedicava 100% do meu tempo, foi com operações de fusões e aquisições. Mas essa é uma dúvida bastante comum, né? Que eu entendi aqui da sua pergunta, também não colocou o nome, tá? Da sua pergunta. Eu era acionista da Taurus, aí a Taurus comprou a CBC. O lucro da CBC vai me beneficiar? Uma resposta novamente simples, vai, né? Se você comprou a empresa, não é isso? Imagine você não tem uma empresa, aí você foi lá e comprou uma padaria. A partir daquele momento, o lucro da padaria vai te beneficiar? Vai ser seu, né? Você comprou a empresa, tá ok? Mas, novamente, as análises não são tão simples assim, né? Então, no processo de fusões e aquisições, primeiro que todo mundo chama de fusão, não é fusão, tá? Essas duas operações que você fez aí são aquisições. Então, quando a gente ouve falar fusões e aquisições, qual a diferença, né? Porque todo mundo divulga como fusão, né? O Itaú comprou o Unibanco e divulgou como uma fusão. Não foi uma fusão, foi uma aquisição. Então, a explicação é muito simples, vaidade, tá? O vendedor nunca quer dizer que foi vendido, né? E o comprador, para fazer a operação, topa divulgar que foi uma fusão e não uma aquisição. Simples assim, tá? Vaidade existe em qualquer nível de negociação, inclusive muito mais nas negociações maiores, né? O Itaú divulgou que fez uma aquisição do Unibanco porque na negociação lá entre o Setúbal e o Salles lá, eles eram amigos, inclusive, o dono do Unibanco pediu para que fosse divulgado como uma fusão, tá? Mas não foi uma fusão, foi uma aquisição. Como eu sei disso, Cobori? Simples. São 2 CNPJ, não são? Se sumiu um e o outro continuou, foi uma aquisição. Se sumiu os dois e surgiu um CNPJ novo, é uma fusão. Tá? Simples assim também. Então tem muita gente que fica complicando a análise. A análise é muito mais simples do que costumam divulgar aí, né? Até porque quem detém conhecimento gosta de divulgar complexidade para dar mais valor, né, ao conhecimento dele. Não, mas o conhecimento são coisas muito mais simples do que a gente imagina. Tá ok? Então, se eu estiver olhando uma operação, como foi essas duas, a Taurus comprou a CBC e a M. Dias Blanco comprou a Piraquê, foram 2 aquisições, e essas aquisições, eu como acionista antigo, vou ter benefício? Vai. Só que a conta é muito mais complexa numa operação dessa, tá? Por quê? Se você estiver olhando como acionista
como sócio, como proprietário, que eu sempre oriento que seja feito, esse retorno vai ser no longo prazo. Novamente, investimento de longo prazo. Tá? Se você é um investidor muito mais especulador, que está comprando ações para vender daqui 1, 2 anos, muito provavelmente você vai ser prejudicado quando uma empresa faz uma operação dessa. Primeiro, porque quando a empresa faz uma operação de aquisição, ela desembolsa a caixa. Tá ok? Ela está desembolsando caixa para comprar aquela empresa. Depois ela vai incorporar aquela empresa. Vai virar uma empresa muito maior. Tá? Só que o lucro dela, na maioria das vezes, vai ser menor. Relativamente. Né? Relativamente porque quando você incorpora a tua empresa, geralmente tem negociação com ações também. Tem troca de ações. A empresa está comprando, vai dar uma participação nessa outra empresa. Imagine, simplificando de novo. A Taurus comprou a CBC. Não sei como foi a operação. Tá? Estou dando um exemplo. A Taurus comprou a CBC e na negociação houve uma troca de ações. Então ele pagou com ações. Tá? Ou pode ser ações de dinheiro, tá? Mas imagine que pagou com ações. Ó, vou comprar você deixa de ser 100% dono do seu negócio e passa a ser meu sócio em 10% no negócio total agora. Entendeu? Ou, digamos, Itaú comprou o Unibanco e fez a negociação só com ações, só em troca de ações. O que ele está dizendo? Ó, você não é mais 100% dono do Unibanco, agora você tem uma participação de 30% nesse novo banco que vai chamar Itaú Unibanco. Tá? Estou chutando o número, tá? Não foi isso. Então, quando é troca de ações, é isso. Então, imagine nessa operação que você era a empresa que fez a aquisição, agora você vai ter 70% do lucro. Antes você tinha 100% do lucro. Você comprou outra empresa, deu 30% para ele. Agora você tem 70% do lucro. Tá ok? Nos primeiros anos dessas grandes operações, existe um desembolso muito grande para incorporar outra empresa. Tudo isso tem custo. Vai ter sinergias, né? A gente brinca no mundo de fusão aqui, sinergia, demissão, né? Quando você está fazendo sinergia, é o quê? Eu vou juntar 2 operações, vou precisar de menos funcionários, vou demitir. Então a sinergia você vai gerar demissão. Para você fazer demissão, você tem um custo para demitir as pessoas muito alto. Então no curto prazo você vai ter um impacto muito grande no seu lucro. Ok? Vou eliminar algumas operações. Também vai ter despesa. Tudo vai ter despesa. Então a despesa inicial da incorporação dessa outra empresa é muito alta. Então vai gerar um impacto muito grande no curto prazo. Por quê? Porque a empresa está imaginando que depois que ela, né, equalizar toda essa operação, essa incorporação, o negócio lá na frente vai dar muito mais lucro. Tá? Mas é lá na frente, né, no longo prazo, no médio e longo prazo. No curto prazo, provavelmente o impacto vai ser negativo se você, acionista da empresa, está comprando e quiser sair no curto prazo. Você vai perder dinheiro. Então, isso, inclusive eu explico isso nas aulas lá no MBA, não só teórico, porque eu trabalhava com a minha empresa, era de operação de fusão e aquisições. Aquilo que eu falei, geralmente tem uma operação de aquisição, de fusão, que em seguida o mercado começa a penalizar a ação começa a cair. Tá? Uma das explicações, são várias, tá? Uma das explicações é que você imagina que tinha um número X de investidores comprados nessa ação da empresa que adquiriu, que fez a aquisição. Só que tinha um volume muito grande desses investidores que são investidores de curto prazo, que ele estava programando vender as ações dessa empresa daqui a 1 ano no máximo. Ele tinha uma necessidade de caixa, algum planejamento dele era vender as ações dessa empresa daqui a 1 ano. Então, apesar de no longo prazo essa operação está sinalizando que vai ser melhor para a empresa, no curto prazo, nesse prazo que está maior de 1 ano, vai ser prejudicial. O que o investidor faz? Vende as ações. Tá? Ele decide sair agora, em vez de esperar 1 ano para sair. Porque ele sabe que em 1 ano não vai ter benefício nenhum. Muito pelo contrário, vai diminuir o lucro da empresa. Então, a maioria dos investidores sai vendendo as ações. O que acontece com a ação? A ação cai. Tá? Então, novamente, no curto prazo sempre tem um risco maior. Inclusive, nessas operações que, teoricamente, são benéficas para a empresa. Tá ok? Novamente, assuntos muito complexos, tentei resumir. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Vamos encerrando essa edição de hoje. Foi um prazer novamente aqui estar com vocês. Espero que estejam todos bem, né? Vamos passar por essa crise como a gente passamos por todas as outras. É só ter tranquilidade, né? Ter solidariedade, ter empatia com o problema dos outros, que a gente vai sair lá na frente. Se não melhores financeiramente, vamos sair seres humanos melhores. Tá joia? Esse é o meu recado. Novamente, para enviar perguntas via áudio pelo WhatsApp, telefone 61 98117 0005 e perguntas via texto pelo Instagram toda sexta-feira, @José_Cobori. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham um excelente final de semana.
Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.